Politicando-se, o seu espaço inteligente e descontraído para falar de política. Politicando-se. Apresentação: Leonardo Lisboa. Comentários: Kleber Correia e Marcos Souza. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a você que está nos ouvindo pela Web Agência Fecomércio, Web Rádio Agência Fecomércio. Boa tarde a você que nos acompanha pelo Facebook da Fecomércio Sergipe. Estamos começando mais um Politicando-se. Hoje comigo, Flávio Oliveira e meu colega aqui, Elber Magno. Hoje nós vamos tratar de vários assuntos aqui e vou dar a escalada. Segue a escalada de notícias. Ministro garante que Sergipe será um dos maiores produtores de gás do Brasil. Marcha do MST em Aracaju. Vamos falar também sobre a reforma tributária e a extinção da Ancine. Vamos tratar também sobre a visita de Bolsonaro no Nordeste. Notícias do mundo. O Irã ameaça suspender importações de milho do Brasil. Hong Kong enfrenta protestos e China ameaça com violência manifestantes nas ruas. No segundo bloco, no nosso editorial, com Elber Magno e Marcos Souza, nós iremos falar sobre os hackers, a prisão dos hackers anti-Lava Jato, que foi decretada essa semana pela Operação Spoofing da Polícia Federal. Vamos falar também sobre a quebra do monopólio do gás da Petrobras e vamos falar também sobre a CPI do Foro de São Paulo. Boa tarde, Elber Magno, boa tarde, Marcos Souza. Boa tarde, meu caro. Bom, então vamos começar, né? Vamos falar primeiro sobre uma notícia muito importante que nós tivemos essa semana, né? Finalmente, o governo federal conseguiu garantir a quebra do monopólio do gás em nosso estado. Essa é a primeira notícia de Sergipe. Solta a vinheta, Alexandre. Notícias de Sergipe. Em cerimônia realizada na última terça-feira no Palácio do Planalto, foi concretizada pelo governo federal a política que quebra o monopólio da distribuição de transporte de gás. Com isso, dá-se início ao fim dos monopólios em alguns estados, como o nosso, né? Sergipe, onde a Sergás domina o setor e interfere no mercado, né? Vamos começar falando sobre isso. É uma notícia muito importante para nós. Inclusive, nós tivemos um caso recente, né, de um empresário que se matou porque teve sua empresa consequência de uma depressão por conta do fechamento da sua empresa devido ao preço, um dos motivos, o preço cobrado do gás, né, que impediu e acabou fazendo com que sua empresa continuasse funcionando, né? Então, eu acho que é uma notícia muito importante para todos, para o nosso estado. E agora, com o ministro o Bento Albuquerque destacou que Sergipe, até 2025, será um dos maiores produtores de gás natural do Brasil, com 20 milhões de metros cúbicos por dia de produção, né? Uma das empresas já está operando, que é a Golar, que instalou um primeiro terminal marítimo de coleta de gás, né? Vamos começar com Elber Magno, falando sobre esse assunto. Muito importante para a gente, primeiramente, boa tarde, né? Meu nome é Elber e é muito importante essa notícia que vem a calhar para a gente aqui em Sergipe, né? O ministro declarou também que Sergipe ele abastecerá todo o Nordeste. Então a gente não vai ser somente um grande produtor de gás, como também exportador para todo o Nordeste. Abastecedor para todo o Nordeste. Essa é a proposta inicial, certo? E, infelizmente, a gente depende também dos nossos governadores, né? Dos governadores do Nordeste, que inclusive o Bolsonaro ele tem criticado muito, e com razão, os governadores do Nordeste, porque o Brasil ele segue um rumo, o Nordeste está seguindo outro. E se isso continuar acontecendo, os resultados dessa nova política de gás, que a gente vai falar com mais detalhes no editorial, não vai surtir como a gente espera aqui no Nordeste, e principalmente em Sergipe. Olha, o que eu vi, assim, com muito bons olhos foi a questão de pulverizar, né, as vendas, né, dessa área. De realmente quebrar o duopólio da Sergás e Mitsui, né? Alguns pensam que é apenas a Sergás que está dominando o mercado, mas tem também a Mitsui aí que tem... Ela tem 40% das ações, 49%, né? Pois é, e o monopólio não se dá só aqui em Sergipe, né? Isso vem nacionalmente, né? A Mitsui vem comprando tudo que pode. Então essa pulverização, a forma que o governo fez para essa venda foi muito importante.
Inclusive, é bom destacar que os efeitos disso dependem muito de se o estado que vai ter produção, né, de petróleo, Sergipe, por exemplo, não vai querer atrapalhar essa produção, porque não adianta de nada quebrar os monopólios e o governo crescer o olho e começar a taxar ICMS. e taxar, porque não, você tocou num ponto ótimo, porque a política de ICMS daqui é perversa. Nós já chegamos num ponto em que isso tem que ser repensado e não mais ganhar na quantidade, aliás, perdão, no valor do imposto, mas sim pela quantidade. Reduzir o imposto, porque as empresas já estão fechando, né? É como Laffer já demonstrava na curva de Laffer, que a partir de que você aumente demasiadamente o imposto, ao ponto de chegar a uma ociosidade econômica, você tem que reduzir e começar a ganhar na quantidade do imposto. Não adianta de nada você fechar a empresa. Quantidade da produção. Pois é. Então, se você tem mais venda, você vai ganhar a quantidade do imposto de cada uma daquelas vendas. Você vende mais, aumenta a sua produção. E aumenta a arrecadação. E aumenta a arrecadação. Agora, se esfolam as empresas até chegar num ponto em que já não tenha mais de onde tirar. É o caso aqui da Fafem, né, que aconteceu em Sergipe, inclusive, que produz fertilizantes e ela acabou, um dos motivos que fez com que ela entrasse no estado de hibernação, parasse de produzir, foi por conta do ICMS cobrado sobre uma venda de gás, que um gás que não era do governo do estado, que não era da Sergás. A Fafem ela produzia seu próprio gás como subproduto e acabou que a Sergás quis cobrar pela distribuição de um gás que não era dela, né, e o estado ainda contribuiu com isso, colocando o ICMS, né, sobre a produção. Isso fez com que fosse inviabilizada a questão da produção, né? Então, acho que é também muito importante que essa medida, porque agora a Fafem ela vai poder utilizar seu próprio gás. No caso, se ela continuar operando aqui em Sergipe, inclusive também parece que há uma proposta também de privatização, né, Já existem empresas cadastradas, né, no edital para assumir, né, a Sergás, mas assim, depende muito Fafem, não? A Fafem. Mas depende muito de quais políticas vão ser adotadas, né? Eu vejo que já existe uma negociação que vem da legislatura passada, né, em que inclui mais de um parlamentar, né? Tem o protagonismo do deputado Laércio, mas ao mesmo tempo teve um grande envolvimento de Alessandro na legislatura atual, se não me engano, o Fábio Reis também. Mas uma coisa do gás, eu lhe digo assim, que a parte política é muito importante, mas a parte política mais importante é que o político não atrapalha. Exato. Concluindo aqui essa questão, ainda temos algumas outras medidas que o governo está estudando para facilitar o comércio e a produção dos subprodutos do gás natural, né? A possibilidade está sendo estudada de os caminhões poderem utilizar gás natural. As termoelétricas já vão poder utilizar. Em Roraima, por exemplo, onde está uma crise energética grande por conta da questão da Venezuela, o gás já será utilizado nas termoelétricas para reduzir o custo de produção de energia, né? E também está sendo estudada a possibilidade do botijão de gás, o GLP, que as pessoas utilizam em casa para cozinhar, possam ser abastecidos diretamente na distribuidora, né? Isso vai reduzir o custo do transporte e ainda, além dessa distribuição descentralizada, as pessoas também poderão encher esse botijão por quantidade. Ela vai lá, coloca um valor que seja necessário para que ela utilize durante um mês, ou seja, ela não precisará encher o botijão. Será como um tanque de gasolina de um carro, né? Algo que é absolutamente normal, né? Isso facilitará bastante, principalmente para as famílias carentes, que não têm condições de pagar um botijão de gás cheio, né? Mas o preço também deve baixar, né? Segundo essas novas medidas. Algum comentário a mais, Elber ou Marcos? Passar para a próxima pauta. Trabalhadores rurais marcham e ocupam sede do ENC em Aracaju. Cerca de 10 mil trabalhadores rurais ligados ao movimento Sem Terra e moradores de 243 assentamentos fizeram a 17ª edição da Marcha da MST em Sergipe, né? Entre as pautas levantadas estão reforma agrária, pedido de liberdade do ex-presidente Lula e contra a reforma da Previdência, né? Começando com Marcos Souza essa, né? É uma piada pronta, né? Primeiro chamar de trabalhadores, né? Porque se eles são trabalhadores, o que é que eles estão fazendo em dia de semana batendo perna? Porque eu acho incrível como essas pessoas elas se dizem trabalhadores, mas no entanto em todos os protestos que são sempre em dia da semana, em horário comercial.
Então eu me pergunto onde é que esses trabalhadores trabalham, que flexibilidade é essa de emprego. Inclusive eu não compreendo como é que eles podem reclamar do mercado de trabalho, de exploração, se eles estão batendo perna dia de semana. Eu não tenho um emprego desse, eu queria ter um emprego desse. Agora, eu não sei se eles estão advogando para Lula, se eles vão entregar alguma coisa, porque até onde eu sei, sobre marginal, sobre bandido, ou sobre qualquer um que está sendo processado, o pedido de soltura nos autos do processo, ou se pede um habeas corpus, ou que a prisão passe para semiaberto ou regime aberto, né, progressão de pena. O que é que esse povo tá pedindo Lula livre na rua? Ele não tem advogado, não. Elben. Paz, primeiramente, trabalhadores, né? A gente vê como a notícia enfatiza essa palavra, trabalhadores rurais. E é por isso, gente, que eu lancei um portal direitasergipana.com.br, quem puder acessar, acesse, porque não é admissível que a gente não dê nome aos bois, que a gente continue com essa narrativa esquerdista de estar mascarando tudo, com tudo maquiavélico, chamar de trabalhador quem é do MST. Trabalhador é quem está trabalhando. MST é um movimento, não tem nada a ver com trabalhador. Então, a gente tem que dar nome aos bois, e por isso mesmo, eu lancei um portal para a gente acabar com essa narrativa. Chega. E a mídia toda fala isso. A mídia, trabalhadores rurais. O trabalhador rural tá lá plantando mandioca, né? Tá lá plantando pra gente comer na feira dia de sábado, dia de domingo, seja lá que dia for a feira. O trabalhador tá lá plantando, não tá fazendo manifestação. Quem tá fazendo manifestação é o Movimento Sem Terra, MST. Vamos dar nome aos bois, certo? E quem vai pra rua pedir Lula livre. Então, que manifestação é essa? Certo? Partidária, político-partidária. Então, cabe a você acreditar ou não. E uma mídia que posta, que diz que isso é trabalhador, não se deve nem ao menos você dar uma credibilidade sequer. Nenhum acesso a portal, seja lá que portal for. Nenhum acesso você tem que dar, certo? Nem atenção nenhuma. Não, e Elber, eu acredito que essas pessoas, resultado da pátria educadora, deveriam ter estudado geografia, matemática, porque não é possível que num país em que a densidade demográfica, as mudanças da demografia vem ocorrendo, as pessoas têm cada vez menos filhos, você vê que quando eu olho para os nossos avós, aí você vê que são 10, 12 irmãos, aí para os pais, quando você vê, são 8 irmãos, quando você vê na geração atual são 2 ou 1 filho. Esse pessoal acha que não vai ter reforma como? Aí alguns dizem, não é reforma, que nós não somos contra a reforma, mas contra essa que está aí. Eles só nos dizem no que especificamente. Qual reforma eles apresentam, né? Não, e quando eles falam, o trabalhador vai trabalhar até morrer, eu digo, não é o caso de vocês já não trabalham hoje? Aí fala, 65 anos, é uma grande idade. Vou lhe dizer, falou em trabalhar, esse pessoal do PT, do PSOL, do MST, já fica logo com raiva. Trabalha até 65 anos, as mulheres na Europa trabalham até os 65 anos. Aí você vai me dizer, aqui na Europa, justamente por aqui não ser Europa, que nós não temos caixa para continuar do jeito que está. As mulheres sequer vão chegar a trabalhar até os 65 e não são todos os homens que vão chegar aos 65 também. Hoje, a maior parte das pessoas, como não há mercado de emprego porque ele está esfolado pelo orçamento da Previdência, que é o que mais custa atualmente, ficam aí desempregados, ficam no ócio, então não conseguem ter um tempo de carteira assinada contínuo o suficiente para se aposentar mais cedo. Acabam se aposentando com mais de 65 anos, justamente essas pessoas mais pobres. Então hoje você já tem uma idade mínima forçada por causa da ociosidade do mercado. Não tenho que discutir, é dar nome aos bois. Não tenho que discutir mais. É dar nome aos bois. Sintese, certo? Sindicato dos Professores do Estado de Sergipe, MST, Movimento Sem Terra e outros sindicatos. Vestiu vermelho é partidário. É do PT e não quer saber de resolver problema algum. O que eles querem é revolução socialista. Não tem professor de matemática no Sintese. A prova disso é que eles são contra a reforma da Previdência.
Rapaz, pior que tem, eu conheço, mas deixa quieto. Não, mas não expõe aqui não, Deixa senão... quieto, vá. Uma curiosidade sobre isso, né, que o PT passou 14 anos no poder, né, e não fez a reforma agrária que eles estão cobrando aqui, né. E a marcha já está na 17ª edição, ou seja, teve marcha todos os anos durante o governo do PT, o governo que eles apoiam, o governo que... João Daniel, né, que é o do deputado petista. Historicamente, a reforma agrária sempre foi um braço da Revolução. Sim, Sempre foi uma então, pauta da Revolução. É o que você e não falou. agora. É o Não só de maoísmo, agora. né? A Revolução Maoísta, né? Começa Sim. pelo campo. Eles não querem resolver Pronto. problemas, o que eles querem é manter essa mobilização em torno de assuntos que vão de encontro às pautas que a nação precisa para se desenvolver, como a reforma da Previdência, né? Bem, vamos falar agora sobre notícias do Brasil, né? Solta a vinheta aí, Alexandre. Notícias do Brasil. Começar com reforma tributária, né? Está sendo discutido agora, na volta do recesso, após a votação da Previdência, o modelo de reforma tributária que será adotado no Brasil, né? Tem sido discutido a questão dos impostos, né? Tax ou IVA, que é o imposto de valor agregado, e o Flávio Rocha, empresário dono da Riachuelo, defende que a reforma tributária seja como tax, imposto único sobre movimentação financeira, que é posição diferente da do Paulo Guedes, né? Isso. Eu vou começar com o Marco Souza, falando sobre esse tema. Olha, o governo federal ele tem evitado fazer uma reforma tributária que mexa também com as regras dos estados. A proposta do Brasil 200 ela é apresentada diretamente pelo Poder Legislativo, inclusive é o Flávio Bolsonaro que vai apresentar essa proposta do e-tax, né? Que é o imposto único sobre operações financeiras. Esse imposto ele substitui mais de 90 impostos, deixando apenas um de 2,5% ou a 2,7%, ainda existe uma variação aí do estudo, onde quem paga 2,5% e quem recebe paga outros 2,5%. A ideia disso é que você tenha um maior dinamismo e que não precise de uma parafernália tão grande para você fiscalizar o imposto. Hoje se gasta muito imposto fiscalizando a arrecadação de imposto. Você tem aí salários altíssimos nessa área, você tem um grande aparato do Estado. Então, da forma que está, da forma arcaica que é hoje, o imposto se corrói. Nós temos aí a proposta de um novo IVA, né, do IBS, e há que se ver qual é a forma que eles estão colocando e sobre quem isso pode pesar. O novo IVA ele é um IVA da mesma forma. O IBS, tal como está sendo está sendo apresentado, é um novo modelo de IVA, de qualquer forma. Então eu vejo aí propostas como a do Baleia Rossi, que querem, via imposto, estimular com abatimento as cadeias produtivas longas, abatendo o imposto pela compra do insumo. Mas aí como é que fica o mercado de serviços? Que vai ter que pagar diretamente. As propostas que eu estou vendo são muito ruins para o mercado de serviço, porque a partir de que você comece a demandar para as cadeias produtivas longas, você tem uma produção ali que é de impacto imediato, que é o setor de serviços, que vai ser onerado em até 125%, né? Então, está na hora de rever. Se fala muito sobre a questão, se o imposto é cobrado, no caso do imposto único, se ele for cobrado por cada transação financeira, como fica essa questão também das cadeias produtivas longas? Ora, hoje, e da forma que foi proposto também, o IVA, ele vai onerar. As cadeias de produção longas, né, avançadas, elas sempre vão ter um custo maior, e mesmo assim com o imposto único, isso é bem menor. Hoje você tem aí o Parlamento Europeu discutindo uma questão de um imposto único também e de um imposto sobre operações financeiras para poder taxar os novos mercados, como os de apps, Google, Facebook. Porque a ideia de taxar, a ideia é não deixar de taxar e sobretaxar outros setores, que todo mundo pague igualmente. E de preferência que pague um valor mais baixo. Porque a partir de que você coloca impostos para uns e para outros não, você coloca toda a carga do mercado sobre aqueles segmentos,
quando deveria ser pulverizado, né? Essa questão do imposto único, ela acaba trazendo também uma igualdade, né, do imposto, porque da forma que está colocado hoje, no imposto sobre o consumo, como vem sendo, que é um imposto regressivo, onde o pobre acaba pagando muito mais do que o rico, porque proporcionalmente é quem mais consome, tendo uma renda menor. Como esses impostos não são proporcionais, ao pobre isso acaba custando muito. Então, assim, é uma forma. Hoje o e-tax é uma tendência mundial. É um imposto que é difícil de ser sonegado, porque a partir de que você fica fora do mercado financeiro, você perde competitividade. Inclusive, quem deixa dinheiro fora do mercado financeiro procura lavar o dinheiro para torná-lo lícito. Então, ele acaba passando pelo sistema financeiro de qualquer forma. Bem, rapidinho, Elber, nós temos que acelerar aqui a pauta. Sim, ainda não vi, para ser sincero, uma proposta que eu levante a bandeira, que eu diga que eu sou 100% a favor. Eu vi várias propostas assim por cima, vi algumas opiniões, eu vi que o João Amoedo é contra essa proposta do imposto único, do e-tax, né? Segundo ele, desestimularia as transações financeiras, segundo ele, certo? Eu não vi ainda uma proposta atrativa, na minha opinião, mas independente disso, eu gostaria de explanar minha opinião, de dizer que eu acho que o Estado, independente de qual proposta tributária for, acho que o Estado deveria ter uma lei que diga o seguinte, que toda privatização que a gente fizer, e a gente deva vir necessariamente posterior a uma redução de imposto. Porque isso é lógico. Veja, se o Estado ele passa para a iniciativa privada, uma empresa, que antes tinha um custo de manutenção estatal, agora o custo de manutenção vai ser privado, né? Isso é lógico. Isso deveria haver para a gente uma diminuição de impostos. Isso não acontece. Uma compensação. Certo? Isso não acontece. A gente viu no passado, Fernando Henrique Cardoso, privatizando algumas empresas, mal privatizadas, diga-se de passagem, só por necessidade, porque da vontade dele não era, né? Só por necessidade mesmo, porque ele é um comunista, um socialista. Então, a gente viu ele privatizando essas empresas e o imposto diminui nada. A gente continuava pagando os mesmos impostos, mesmo com o Estado diminuindo. Então, como é que é isso? Então, a gente deveria ter alguma coisa que regulasse isso, que dissesse, olha, se você vai vender, mas vai vender, vai diminuir o imposto também. Olha, o João Amoedo, ele só se esqueceu de se basear em dados que sejam científicos, né, no mínimo. Porque nós já tivemos a CPMF, que era um acúmulo de imposto, não imposto único, sobre operações financeiras. Hoje o governo reativou o IOF para qualquer transação de crédito, ou seja, até as compras de cartão de crédito você vai ter IOF, né, que tudo isso já é cobrado sem você nem perceber. Então, assim, não há demonstração prática de que isso desestimule as transações financeiras. E hoje você entrando na quarta revolução industrial e com as novas tecnologias e na era da automação, o preço de ficar fora do mercado financeiro é muito alto. Inclusive, você tem a reposição de moeda, a preocupação nos países onde foi colocado o imposto sobre operações financeiras é que demorasse muito tempo para que a moeda física saísse dos bancos, né, e voltasse. O que se observou foi que isso não ocorreu. Então, o medo realmente é que esse valor ficasse em caixa e se evitasse o mercado financeiro. Mas hoje o custo de ficar fora do mercado financeiro é mais alto do que permanecer nele. Bem, acho que em relação a isso, eu acho que o Bitcoin vai sair ganhando, né? Se tiver um imposto sobre transações financeiras, que todo mundo vai correr para o Bitcoin. Se a Câmara deixar, né? Porque já estão querendo agora, por iniciativa do Banco Central, regulamentar o Bitcoin. Quer dizer, ninguém da população pediu, parte nenhuma do povo pediu. Então, o Estado entra com uma demanda legislativa em favor de um banco. A Constituição diz que o poder emana do povo. O Banco Central é povo onde? O poder emana do banco. Se não existe nada para ser pacificado, o que é que o Legislativo quer se meter? O Estado ele não tem que ter demanda própria. As demandas são sociais, são populares. E eles
são apenas meros pacificadores. Não há questão a ser pacificada quanto às criptomoedas. Exato. Bem, passando aqui para a próxima pauta, uma notícia importante e que eu achei muito interessante para trazer do programa, né? Bolsonaro ele havia criticado na semana passada a Ancine por financiar com dinheiro público filmes que iam de encontro a certos valores e que inclusive pelos quais ele foi eleito por defender, né, valores da família, etc. Mas ontem em uma live ele mostrou que realmente respeita o pagador de impostos, né, e ao repudiar um filme sobre sua carreira financiado com dinheiro da Ancine, né. Na live da última quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro criticou a Ancine por liberar 500 mil para um filme sobre a sua vida política e pediu que a agência voltasse atrás na liberação do recurso. Falou também que tal medida contribui para que ele busque a extinção da Agência Nacional de Cinema, né? Começa essa notícia por Elber, né? O que você acha da Ancine e dessa medida que o presidente adotou em fazer a agência recuar da liberação de verba para um filme que seria sobre a vida dele? Para mim isso só prova que a Ancine não deveria existir. Tá ali só pra esculhambar mesmo, pra esculhambar o nosso dinheiro, pra torrar o nosso dinheiro. Então o presidente foi muito coerente, né? Que eu deixo meus parabéns para ele e valeu meu voto. Parabéns, foi muito coerente, né? O presidente que foi contra um filme da Bruna Surfistinha com dinheiro público. Ofereceram a ele, tentaram comprar ele, obviamente, para dizer assim, olha, a gente vai vamos fazer um filme para ele, para agradar ele, para ele não acabar com a gente aqui, acabar com a nossa mamata. E ele não caiu nessa, né? Ele disse, não vai ter mamata, ponto. Então, é isso que o presidente fez. Não vai ter filme, não vai ter mamata e vamos ver se a gente fecha a Ancine, palavra de presidente. Não tem nem sentido ter uma estatal para produzir cinema de qualquer espécie, desde um filme da Igreja Universal a Bruna Surfistinha. Não tem por que ter dinheiro público. Existe um mercado, existe um mercado grande, o brasileiro tem que conquistar esse mercado. Tem qualidade técnica para isso, mas infelizmente a forma como se distribuiu o Bolsa Empresário, o Bolsa Artista, o Bolsa Tudo, fez com que as pessoas simplesmente começassem a querer sempre captar via Estado e não buscar isso na iniciativa privada. Dizer que a iniciativa privada aqui não vai investir em cultura, investe. Prove que tem qualidade, faça um bom projeto, demonstre que você dará retorno e óbvio que haverá investimento, não é uma casa de caridade. Agora, se você não tem qualidade, realmente fica difícil, né? Aí tem que ser na base do imposto, né? Que tomam na tora da gente, não tem escolha, então você vai lá e se sustenta com isso. Exato. E uma medida importante que Bolsonaro adotou, já no sentido de reduzir o poder da Ancine, foi transferir a sede do Rio de Janeiro, né, do Leblon, para Brasília, para ficar sobre os olhos do governo, sobre os olhos do governo, agora sobre o controle maior da secretaria, né, da presidência. E ainda em relação à Ancine, ela vai lembrar que ela é a que controla, que fiscaliza a cota de tela, né, que no Brasil existe uma bizarrice chamada cota de tela, onde os cinemas são obrigados a alocar 20% das suas salas para filmes nacionais, né? Por exemplo, quando aconteceu o lançamento dos Vingadores, praticamente todas as salas de cinema foram exibir aquele filme. E a Ingrid Guimarães, uma atriz que tinha lançado um filme brasileiro na época, ela foi nas redes sociais e recorreu a órgãos como o Ministério Público para que fosse garantida a cota de tela. Ou seja, você que está nos ouvindo aí, você não tem o direito, segundo ela, segundo o próprio Estado brasileiro, de assistir o filme que você quiser, né? Tem que assistir filme nacional porque tem uma cota, tem uma lei dizendo que tem que ter uma cota. Mesmo que não tenha ninguém para assistir aquele filme, tem que estar lá no cinema, né? É lamentável que tem uma agência e uma lei no Brasil que regula esse tipo de coisa, né? Aqui tem para controlar tudo. Alexandre, nós temos tempo ainda para a próxima notícia? Pronto. Então, vamos passar aqui para notícia também que aconteceu essa semana em relação à visita do Bolsonaro em Vitória da Conquista, né? O governador da Bahia não compareceu ao evento, boicotou, impediu que a polícia militar fosse fazer a segurança e mesmo assim o Bolsonaro foi recebido com festa e gritos de mito na cidade de Vitória da Conquista, onde inaugurou um aeroporto moderno com uma pista de 2 km de extensão e que agora vai receber voos com o Boeing 737, né? Um investimento de 80 milhões, dos quais 90% foram do governo federal. Começar essa notícia com o Marcos. Olha, o governador da Bahia, Rui Costa, ele só mostrou que
É o que o PT né? Eles não sabem agir como estadistas, né? Eles parecem que estão numa briga de torcida, briga de gangue. Um estadista, ele primeiro ele representa a população do seu país, do seu estado, do seu ente, né, federativo. Independente de questões partidárias, o aeroporto que foi inaugurado lá é um grande avanço, né? E a população merece que seus representantes engulam um pouco os seus egos e o seu partidarismo e ajam como estadistas, não é? Como pessoas que administram, que gerem um Estado que não tem partidarismo. Né? O povo em si ele não tem partido. Por mais que partes da sociedade sejam partidarizadas, nenhum governante, ninguém do Poder Executivo pode governar apenas para o seu eleitorado, né? Sim, o governador, mais uma vez, novamente, PT, mais uma vez, mostrando que não está nem aí para a população, não está nem aí para a própria Bahia, sobre o qual ele foi eleito, certo? E aqui no Nordeste a gente viu essa eleição que, para mim, ainda tenho minhas ressalvas nessas eleições. Espero que o voto impresso venha na próxima, para a gente ter certeza que não houve fraude, certo? E porque lá na Bahia a gente vê, e aqui eu mando um salve para a professora Daiane Pimentel, que representa muito mais a Bahia, né? Deputada da Bahia, representa muito mais a Bahia do que o próprio governador, que mostrou a sua irresponsabilidade em não comparecer a um evento tão importante para o seu estado. E que Daiane continue fazendo o bom trabalho que ela está fazendo. E o governador tome vergonha na cara, governador petista, tome vergonha na sua cara, que você foi eleito pelo povo baiano para fazer o seu trabalho, não para servir a partido nenhum. Só gostaria de ressaltar uma coisa: ao impedir a PM de fazer a segurança do evento, o governador não impediu que houvesse segurança para Bolsonaro. Bolsonaro tem a Polícia Federal e tem o Exército. A segurança para eventos com um grande número de pessoas é para a população. A PM vai para proteger, para colocar ordem, justamente para evitar que a insegurança para a população, não para aquele estadista em si. O Bolsonaro tinha como ter segurança própria, tanto é que teve. Agora, ele tem que mostrar mais preocupação com o povo da Bahia, não com os eleitores do PT apenas. Exato, né? E lembrado que tinha, ele mandou, no seu, por mando dele ou não, tinha militantes petistas lá no aeroporto, na área externa, com faixas de LGBT do Partido Comunista, né? Eu vi isso na mesma faixa e digo, poxa, é uma grande contradição, né? Que os comunistas foram os que mais mataram LGBTs e essa galera tava lá, ou seja, pessoas que não tem nada na cabeça, né? Bem, encerramos aqui essa pauta. Essas informações são do portal direitasergipana.com.br e nós vamos agora para o nosso intervalo comercial.
Estamos de volta aqui com Politicando-se, sua revista semanal de notícias no rádio. Bem, nós vamos passar aqui para as notícias do mundo. Solta a vinheta, Alexandre. Notícias do mundo. Irã, né? Uma grande polêmica nessa semana, né? Bolsonaro promete resolver caso dos cargueiros do Irã em Paranaguá sem criar rusgas com os Estados Unidos. Depois do embaixador iraniano ameaçar deixar o Brasil de comprar milho no Brasil, o presidente voltou a afirmar que está alinhado com Trump. Bem, esse caso, né, é uma grande polêmica que está acontecendo, que navios cargueiros iranianos com direção à Síria estão ancorados no Brasil, em porto, desde o mês de junho. E o Irã, por possuir sanções americanas, ele, e ser um país terrorista, é claro, islâmico, ele tem sofrido essas sanções e o governo brasileiro não reabasteceu os navios que estão ancorados no Brasil, né? E como consequência disso, o embaixador iraniano está ameaçando suspender as importações de milho, né, prejudicando produtores. Só que o governo brasileiro está em processo de entrada no OCDE, né, que é a Organização do Comércio Mundial, e é parceiro dos Estados Unidos. É uma situação, uma sinuca de bico em que o governo brasileiro está metido. E aí, como resolver essa situação? Né? Começar por Marcos Souza. Olha, boa pergunta, viu? Acho que é uma pergunta que todo mundo se faz, inclusive o próprio presidente americano. Essa questão do Irã é muito complicada. Escolher parceiro comercial, a questão é se os Estados Unidos, de alguma forma, vai cobrir o nosso prejuízo. Eu entendo as sanções e elas devem realmente existir. O Brasil não tem condição de ser um país que trabalhe fazendo sanções ao Oriente Médio. Acredito que nós vamos ter que ter um trabalho diplomático muito competente, porque entendo que o Brasil já cedeu em boa parte para o governo norte-americano, e o convite para a OCDE é justo, entendeu? Até pelo que já foi cedido, e eles também, né? Mas assim, eu sinceramente me pergunto como é que vai resolver uma situação dessa. Ou tem boa vontade diplomática, e só os diplomatas podem responder isso, ou a gente vai sair no prejuízo inevitavelmente. O governo brasileiro, ele tem que tomar uma posição pensando, obviamente, no povo brasileiro, certo? E a posição que ele pode se impor ao governo americano e dizer, olha, a gente quer uma compensação dos Estados Unidos por isso. A gente corta com o Irã também, mas os Estados Unidos vai ter que ajudar a cobrir isso aí, certo? Porque o governo do Irã é um governo terrorista, é um governo que a gente tem que... quanto mais sanções, melhor. Quanto mais sanções, quanto mais isolamento, melhor. Certo? O país islâmico, a ameaça islâmica, ela é real. Tanto na Europa como aqui. Não chegou aqui ainda, mas chegará. Inclusive Israel sofre atentados por parte do Irã. Toda hora. Então, as sanções não são válidas, como eu acho que deveria até aumentar. Agora, os Estados Unidos têm que contribuir porque a gente está em crise. Então, se eles estão muito bem, obrigado, né? O Trump já deu um jeito, os Estados Unidos hoje eles estão com o menor índice de desemprego da história, né, nos Estados Unidos, o governo Trump, e eles podem ajudar sim. Então, se o governo, olha, a gente é parceiro seu, Bolsonaro tem que chegar e dizer, olha, a gente é parceiro seu, a gente quer cortar com o Irã também, chega de Irã, mas ajude a gente. Bem, né, uma informação importante foi que o Dias Toffoli, né, presidente da STF, numa canetada, determinou na noite da quarta-feira que a Petrobras abastecesse esses aviões, dois navios cargueiros com bandeira do Irã, né? Ou seja, como é que pode um presidente da STF com uma canetada passar por cima do Legislativo e do Poder Executivo na decisão dessas, né? Eu acho que é uma grande irresponsabilidade. Se alguém tem que tomar posição, é o Poder Executivo nesse caso. Isso não é do STF, não é da alçada do STF que está recebendo a questão dessas. Legislativo também. Exato, e o STF, numa canetada, passou por cima dos outros poderes, né? Eu acho que isso é lamentável, uma decisão irresponsável. Mais uma delas, do Dias Toffoli, né? Um ministro que é ex-advogado do PT, que não tem competência alguma para estar no STF e toma uma decisão irresponsável, completamente irresponsável dessa, sem ouvir o governo, sem ouvir o que estava sendo conversado com o governo americano.
e a gente espera que se chegue a uma solução. Porque eu acredito que o Irã, ele vai deixar de importar do Brasil. Mas de onde é que ele vai importar? Qual outro país importa milho? Os Estados Unidos, eles também têm sanções, eles não vão importar de lá, né? Vão importar da Rússia, que é um país que tem certas instabilidades climáticas que impedem que a produção seja constante. Então, eu acho que isso mais é uma questão de ameaça que pode não resultar em efeito algum caso o Brasil resolva tomar uma posição nesse caso, né? Mas ao mesmo tempo, como é que eles vão comercializar se não abastece um navio? Mas o navio acho que é um navio de guerra, né? Pelo que eu li das informações, é que o navio teria como destino, que não teria objetivos Falando do comerciais. Irã, como é que ele vai começar? O que eu soube dos navios do Irã, eu posso estar enganado, mas que são navios cargueiros, né? Agora... Sem abastecimento? Até onde eu sei, o problema do Irã não começa só com essa questão desse abastecimento, inclusive até para eles conseguirem chegar ao Irã. Já é um problema. Eles estão procurando problema com a Inglaterra, já sequestraram um navio inglês, né? Então, assim, o Irã está procurando mais problema e até para esse navio chegar no Irã já é um problema, né? Agora, realmente, assim, o fato do Brasil não fornecer abastecimento, seja navio de guerra, seja o que for, já é um problema, já causa insegurança comercial. E quando se fala em comércio, eu desligo a parte ideológica e olho para a parte prática. O comércio você tem que ter segurança para você. Ninguém quer perder dinheiro. Com aquele investimento, ele não vai retornar, né? Perdeu. Então, você tem que ter segurança jurídica, tem que ter segurança operacional, independente de qual natureza desse navio. Ou nós comercializamos com o Irã e damos segurança para esse comércio ou não. Bem, é uma questão realmente complicada, né? Até por conta da OCDE, né? Já que o Brasil vai entrar, acredito que essa decisão tem que ser tomada em alinhamento com os países que estão pleiteando a entrada do Brasil na organização, né? Independente disso, o STF não pode tomar a decisão pelo presidente governo. nem pelo legislativo. Para o STF não existe, não pode. Ele é uma anomalia que se enraizou no judiciário. Eu não considero o STF parte do Poder Judiciário. Ele é uma anomalia autoritária que simplesmente resolveu pairar sobre os poderes, né? O poder legislativo, o executivo. O STF é uma anomalia, é uma corte que é constitucional, uma corte que é para assuntos de repercussão geral e constitucionais. Simplesmente se mete em tudo agora na parte diplomática do país. Toffoli, o Itamaraty é lá dentro do STF. Ele foi votado. O STF ele tem que entender que ele não recebeu o voto do povo, que indiretamente ele foi sabatinado por representantes da população que infelizmente fizeram opções deploráveis para o STF, porque eu não sei como é que aquilo pode ficar pior, se tem como ficar pior. Mas uma coisa que eu já aprendi na vida é que quando chega no ruim, ainda tem como ter o pior e o pior do pior. Tem. A Tiririca tava errado, né? Pior que tá, fica assim. Tá, fica. E o STF tem provado isso durante a última década. Bom, vamos para agora o nosso editorial. Bem, bom, vamos começar nosso editorial falando do assunto da semana, né? A prisão dos hackers antes de Lava Jato, aqueles hackers que fizeram invasão e clonagem de aparelhos telefônicos de ministros de Estado e também de procuradores da República, né? Segundo informações mais atualizadas, mais de 1.000 autoridades foram hackeadas no Brasil por esse grupo criminoso que foi detido pela Polícia Federal na Operação Spoof, né? Comecei esse assunto com o Elber, né? Finalmente, né? De hoje que eu estou aqui no programa, né? Semanalmente eu estou aqui no programa, e já tem umas 2 semanas que eu venho cobrando a prisão desses caras, né? Mas o dano demorou, mas saiu e o dano já foi causado. Infelizmente o dano já foi causado, já está aí para todo mundo ver o modus operandi deles e outros modus operandi que já foram criados.
tentaram invadir o celular do presidente, já Joyce Hasselman teve celular invadido também. Paulo Guedes, quer dizer, já se espalhou por tudo que é canto. Inclusive tem o nosso colega Marcos aqui, também aconteceu alguma coisa em relação a isso aí, que ele pode explicar melhor, foi em relação ao e-mail, não foi, Marcos? Isso, por esses dias, durante 3 dias, tentaram invadir o meu e-mail de configuração de celular, sem sucesso nenhum, porque eu não sou menino, né? Tentaram fazer com esse esquema de resgate de senha, que comigo não vai colar, e tentaram por phishing, né? Quando viram que não dava por resgate de senha para o meu e-mail, tentaram me colocar num app, e esse app ele faz o cheque de e-mail. Aí, se você clicar no botão de cheque de e-mail, o e-mail já está checado. Ou seja, você não precisa nem usar código de segurança, que já é absurdo um app agir dessa forma. Só que comigo não colou e não vai colar. Pelo que eu percebi, e isso é um padrão de uso de servidores de países diferentes, né? Um veio da Bolívia, outro veio de Guadalajara, no México. Agora, eu tenho minhas suspeitas, sabe? Porque eu tinha baixado um app que, quando eu vi, acabou culminando nisso. Mas a questão central aí... Que já proliferou. É que, assim, é uma infeliz coincidência, ou talvez isso seja resultado de que as pessoas estão achando que não vão ser presas, que vão sair impunes, né? Tanto é que uma das tentativas de invasão do meu e-mail partiram de um iPhone Mac, que é um dos piores computadores para você usar para invasão, porque ele deixa muito fácil todos os registros, é um dos que deixa mais detalhes sobre o próprio registro. É o iPhone, é o Mac, né? O sistema Mac, operacional, o iOS. O Mac... Esse é o Mac, né? Mac OS X. Assim, ele deixa tantos traços assim da própria identidade. Usar o Mac para fazer isso, meu Deus. Não é assim... Amadorismo. Eu não acho que sejam muito inteligentes, né? Graças a Deus que não são muito inteligentes. Pelo menos eles sabiam fazer desvio de rota, né? Porque não veio da Bolívia nem do México. Não, é só cadastrar o servidor. Pelo menos isso eles sabiam fazer, né? Que, aliás, qualquer criança faz. Vamos ver. É importante destacar nessa questão de que até o presidente Jair Bolsonaro teve seu celular invadido, né? E o que os hackers fizeram, eles se aproveitaram de uma falha no Telegram para conseguir, através de ligações, justamente um código que permitia que a conta fosse clonada. Eles tinham acesso a todos os dados das pessoas que eles tentavam fazer o hackeamento, né? Que eles efetivavam o hackeamento. Ou seja, uma falha de aplicativo, e a gente pensando que podia ser uma coisa mais grave, mas não. Era uma falha realmente do Telegram, do próprio Telegram. Eles utilizavam um aplicativo, um VoIP, para fazer ligações com o mesmo número, e fizeram uma faixa de 5.000 ligações para diversas autoridades com o mesmo número dessas pessoas. E se passavam por elas em contas de aplicativos e venderam ou não esses dados. Isso ainda está sendo investigado pela Polícia Federal, mas tudo indica que sim, que houve venda por conta das transações financeiras que já estão sendo detectadas nas contas deles, que são incompatíveis com a renda. Um dos acusados, por exemplo, ele tem uma renda de 5 mil reais por mês e uma movimentação de 600 mil em 3 meses. Ou seja, é algo muito estranho, né? E o que a gente espera é que se descubra quem está por trás disso, né? Quem está pagando. Segundo um depoimento de um dos hackers, ia ser tentado vender para o PT o material que foi hackeado, né? Mas, segundo outro, as informações foram passadas voluntariamente ao o Verdivaldo, né? O Glenn Gamer, do portal Intercept. Mas, até agora, o que se tem é que é uma confusão de informações entre depoimentos, uma discordância de depoimentos. E o que se pode levar é que se espera que a Polícia Federal consiga descobrir sim, a origem dessas movimentações financeiras incompatíveis com a renda, e que coloque também os mandantes, né? Que pode haver sim mandantes desses crimes na cadeia. E inclusive a Lei de Segurança Nacional pode ser aplicada nesse caso, já que foi o celular do presidente, também o presidente da Câmara e do Senado também foram hackeados, o presidente do STJ foi hackeado. Ou seja, foi uma gama enorme de autoridades brasileiras, até a própria PGR.
Ou seja, os caras, eles abusaram porque pensaram que realmente não iam ser pegos, né? Se aproveitaram de uma situação, de uma fragilidade de aplicativo para poder perpetuar esse tipo de crime, né? Não, assim, o que se vê é um patriotismo imenso de pessoas que têm ficha criminal já, de quererem tanto o bem da nação que saíram invadindo aplicativos de várias autoridades para passar gratuitamente para o The Intercept. Ninguém nasceu ontem, né? Que patriotismo é esse? Agora, os caras sabendo que isso dá cana, que isso dá problema. Aí, de repente, o cara que é tão bom investidor que juntando ele e a mulher ainda não tem, né, não dá nem 5 mil reais na própria renda, para dizer que está movimentando mais de 100 mil reais com bitcoins. Que grande investidor é esse? Aí coloca o dinheiro vivo em casa. Conversa, cara, não dá, sabe, assim. Agora que eu não vou apontar para o PT e eu acho até que existem bodes expiatórios pela magnitude das invasões e pelos alvos, que não tem ninguém do PT e não tem ninguém do PSOL, né? Uma coincidência. Mas que eu acho que isso está mais ligado ao crime que ainda está em andamento, os crimes que estão em andamento, do que ao Lula ou ao PT. Eu acho que Lula, inclusive, é um espantalho dessa história. Porque ele não vai ser solto por causa disso. Podem invadir até a NASA, se quiserem, que Lula vai continuar preso agora. Não vai influenciar em nada. Então, acho que ele está sendo usado como um espantalho para crimes que estão ainda ocorrendo. E que ainda vão ocorrer. Pois sabem que o gado vai comprar essa histeria, que juridicamente se percebe que não tem como isso prosperar, apesar do STF inventar legislações todos os dias e não dar nenhuma segurança jurídica para esse país, que o sistema jurídico brasileiro está virando um circo, não dá mais para ter segurança jurídica em absolutamente nada, porque já levaram habeas corpus para julgar, e não tem por que o STF julgar habeas corpus. Vão levar de novo. Já estão tomando entendimento sobre questões diplomáticas. A justiça já está até mandando. Não é nem só o STF, uma juíza deu uma decisão que o governo federal ia ter que continuar implantando radares. Agora também eles são do Poder Executivo, também governam. Coloca um radar no banheiro dela para ver se ela gosta. Quer dizer, um outro poder dizendo para o Poder Executivo que ele tem que fazer algo que gera despesa, ou que pelo menos gera de alguma forma isenção, né? Porque nesse caso, em vez de melhorar as estradas, esse pessoal descobriu uma malandragem que vale como melhoria também de investimento pelos pedágios que são cobrados, colocar radares. Aí, em vez de você investir na estrutura da estrada, investe nisso. Então, o Poder Judiciário resolveu ser Poder Legislativo, Poder Executivo, só não faz o papel deles. Fazem o papel de todo mundo, menos o papel deles. Infelizmente, os juízes mesmo de carreira ainda fazem o seu papel. Agora, o STF, hoje, é uma anomalia que se instalou para destruir o Poder Judiciário e o sistema jurídico brasileiro. Mais uma das coincidências do Brasil, né? Um dos hackers, Walter Delgado Neto, filiado ao DEM, por incrível que pareça, ele compartilhou o vídeo que estava no topo do seu perfil, era um vídeo de Gilmar Mendes, né, ministro do STF, criticando a Lava Jato. Além disso, o perfil do indivíduo criminoso tinha críticas ao governo Bolsonaro e pedidos de Lula livre. Né? Nada de novo no quarto. Agora eu ainda acho que esses rapazes aí são bois de piranha, porque eu não vejo como aquelas criaturas arquitetarem tudo isso e ainda na verdade não se sabe a magnitude disso tudo. Eu acredito que pela burrice, pela forma burra como foi arquitetado tudo, porque foi muito mal feito. Muito mal feito.
E eu acredito que eles já foram já para ser pegos mesmo, que isso não partiu deles, que isso partiu de outras pessoas. Veja bem, uma pessoa como o Glenn Greenwald tem acesso a um Snowden. Já conviveu com vários hackers bons, que não precisavam necessariamente de métodos como esse, que na verdade não é um hackeamento, é uma falha do próprio app que entrega de mão beijada o acesso ao app. Mas Greenwald tem acesso a conhecimento técnico e talvez também tenha conhecimento pela convivência que já teve. E para pegar um materialzinho fajuto desse, não sei, isso tá muito estranho, né? Não tá batendo. Eu também acredito, pelas movimentações financeiras, espero que a Polícia Federal investigue isso, que há sim mandantes e que há pessoas ligadas, pode ser até internacionalmente, por trás desses ataques, né? O que a gente espera como diz o ditado, né? Siga o dinheiro, follow the money. Eu acredito que através desse caminho a Polícia Federal conseguirá sim saber, né, de onde é que vem esses ataques realmente. E acredito que a delação premiada será um grande instrumento nesse caso, porque os criminosos que foram presos parece que eles foram enquadrados numa tipificação de lei que permite a delação. Então, se eles fizerem delação premiada e entregarem aos mandantes, acredito que a gente possa chegar mais breve possível à solução para esse crime cometido, né? Mais alguma coisa a colocar em relação a esse assunto ou vamos passar para o último tema de hoje? Pronto. Vamos falar agora sobre a CPI do Foro de São Paulo, né? O CPI do Foro de São Paulo vai continuar independente da presença de Eduardo Bolsonaro no Brasil, né? No caso, se ele for para a embaixada. Essa garantia foi dada pela deputada Questioneto, filiada do PSL do Rio de Janeiro. As informações são do direitasergipana.com.br. Começar por Elber. Foro de São Paulo, né? Primeiro a gente tem que dizer o que é o Foro de São Paulo. Inclusive eles estão reunidos agora, né? Eles estão reunidos agora. Lá na Venezuela, né? Caracas, né? 5 mil reais, $5 mil dólares. Na maior democracia da América Latina. Show de Cada democracia. participante custando $5 mil pro bolso do venezuelano lá que está sofrendo, morrendo de fome. É claro, um show de democracia. Os caras são um exemplo, né? Então assim, o Foro de São Paulo foi criado em 90 por Lula e Fidel, lá em Cuba, certo? Esse foro foi em uma época de queda da esquerda internacional, vivia uma queda, uma certa crise, a União Soviética estava caindo, o muro de Berlim, vergonhoso muro também, estava vindo abaixo, e a esquerda internacional precisava de uma força para se reorganizar. E aí o Lula e o Fidel, financiado por grandes banqueiros, né, da elite ocidental, foram criar esse novo foro, o Foro de São Paulo, uma organização que é suprapartidária, supranacional, vários partidos filiados que eles emitem resoluções para partidos, então eles mandam sim nos partidos, certo? Eles interferem diretamente nos partidos, existem vários partidos no Brasil filiados ao Foro de São Paulo e o objetivo deles está claro no próprio site do Foro de São Paulo, no próprio site está claro o objetivo deles. Pode pesquisar na internet, forodesaopaulo.org. No próprio site eles dizem: nós pretendemos reviver na América Latina o que foi a União Soviética no passado. Eles dizem isso. Em espanhol, obviamente, está lá o site. Então, esse era o objetivo do Foro de São Paulo. Dá para ver o quanto de crime eles cometem diariamente e estão cometendo para tentar esse utopia socialista, que eles sabem que é utopia, mas eles têm o crime nas veias, eles gostam de cometer crime. Antes de passar aqui a palavra para o Marcos Souza, eu vou ler aqui a lista dos partidos filiados ao Foro de São Paulo, os partidos brasileiros, né, no caso. O PT, Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, o PDT de Ciro Gomes e do Fábio Henrique, Partido Democrático Trabalhista, o PCdoB, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, e o PSB, né? Todos os partidos aqui têm a coincidência de terem votado contra a reforma da Previdência e estarem tem o PSOL na também oposição, que está aí, mas... E tem o PSOL, né? Também. Passar a palavra para o Marcos agora? Não, olha, o Foro de São Paulo é mais uma forma de internacionalismo, né? Eu sequer acredito que exista utopia socialista. O que existe é um projeto de poder e de se perpetuar no poder. E para isso o Brasil foi servindo como um escudo para as pequenas ditaduras, né? Nós fomos simplesmente quem colocou
a proteção, o manto de proteção para que essas ditaduras prosperassem, porque cada ditador desse é mais capitalista do que juntando todos os liberais do mundo. O que eles querem é socialismo para os outros e o capitalismo para eles. Eles querem o luxo do capitalismo para eles. E nós vemos aqui, o próprio Lula não sabe nem o que é socialismo, Lula nunca nem leu um livro na vida dele. Ele sabe ler? Não, Não sei. até me disseram que agora que ele preso estava lendo o livro. Eu digo, graças a Deus que essa prisão está ajudando. O cara começou até a ler. Não sei se tem curso de alfabetização lá dentro. Não vai ver dentro do livro, tem alguma coisinha lá dentro que você não sabe. Né? Pois é, agora, que dizer que eles têm um projeto, eles têm um projeto de poder. E para isso eles precisam simplesmente matar a individualidade, né? Você vê que o Foro de São Paulo, ele não tem uma ideologia fixa, a ideologia é de poder. Quando você mistura, por exemplo, LGBTs, defesa de gênero, defesa dos negros, dos índios, do não sei o quê, é interessante perceber que alguns interesses, inclusive de minorias, convergem ou divergem entre si, não existe isso. Aí você vai ver as ideologias socialistas mesmo, e o comunismo, e a história do socialismo e do comunismo no mundo, que, por exemplo, LGBTs e negros não eram muito privilegiados, não. Os comentários de Engels sobre o cunhado de Karl Marx mostravam um imenso desprezo por crioulos, como ele chamava, né? Os gays tiveram seu próprio lugar nos campos de concentração de Stalin. A própria Cuba perseguiu homossexuais. Então, assim, é uma ideologia que, como as ideologias que haviam na Europa, surgiu com bases racistas também. É importante dizer, as pessoas parece que não leem sobre as suas ideologias, sobre o que acreditam, porque o socialismo ele tem tanta base racial quanto o nazismo, quanto o fascismo ou qualquer outro regime desses totalitários. É só ver quais são os comentários de Marx e de Engels quando se refere a outras etnias, né? Eu não acredito muito em CPI, né? Mas a gente espera que o resultado dela seja positivo no sentido de investigar e elucidar principalmente a questão dos empréstimos, dos valores que foram dados para esses países com base no viés ideológico, né? Na questão de semelhança ideológica. Como sabemos agora com o BNDES, que foi utilizado para financiar, esse banco foi utilizado para financiar obras em países que eram de amigas e aliadas de Lula, né? Do PT, Venezuela, Cuba, Angola e tantos outros países, né? E o que acontece, como o Marco estava falando, eu acho que a semelhança básica do socialismo, de todo esse regime, de todas essas tentativas de socialismo que ocorreram no mundo, é o coletivismo e aquela questão de formar um novo homem, de criar um novo ser que seja perfeito, que seja puro, imaculado, que todos sejam iguais, a questão da igualdade, de você pegar coletivos, pessoas que têm determinadas características, seja ela a cor, a raça, o sexo, o gênero, e agrupar elas a fim de dominação, né? De tentar colocar pautas que as beneficiem, só que em troca você ganha como compensação o poder do aumento do Estado, né? É algo que é completamente danoso, né? Quanto maior o Estado, menor o poder do indivíduo, do cidadão. Eu gostaria de parabenizar aqui a Cristiane Nieto, deputada do Rio de Janeiro, pela iniciativa de criar a CPI. Ela disse que mesmo sem o Eduardo aqui no Brasil, mas ele continuará ajudando, e eu parabenizo a iniciativa e também agradeço bastante pela consideração de continuar o seu contato conosco aqui do Direita Sergipana. Valeu, Cris, e tamo junto. Se precisar, estamos nas ruas a favor dessa CPI. Olha, eu queria só colocar que eu espero que exista foco nessa CPI. Não estou vendo com bons olhos a forma como ela vem sendo organizada há algum tempo. Já é difícil o CPI dar resultado, e quando você não tem um foco prévio estabelecido, eu vejo aí que tem vários assuntos dentro dessa CPI e que, se não buscarem reduzir Objetividade, tem que colocar mais objetivo nisso aí, senão vai dar absolutamente nada. Exato, Concordo. A questão do objetivo tem que ser financiamento e questão de influência, né? Concordo, tem que ter objetividade.
o que for o São Paulo exercer sobre os países daqui da América, né? Bem, vamos encerrando por hoje, né? Nosso Politicanos tem aqui mais uma pauta sobre a China, mas vai nesse mesmo sentido do comunismo, que a China está tentando dominar agora as repúblicas de Taiwan e Hong Kong, né? Tentar tomar totalmente controle governamental sobre essas regiões independentes. Mas isso fica para a semana que vem. E nós por hoje encerramos o nosso Politicando. Se agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora, os ouvintes tanto na rádio como pelo Facebook. Agradecer ao nosso operador aqui, Alexandre, que nos auxiliou no dia de hoje. E obrigado aqui aos colegas Elber Magno e Marcos Souza, né? Semana que vem estaremos de volta. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde para vocês.